Luz, câmera, ação! Como vocês estão percebendo, perdi minha claquete. Quem encontrar, por favor, entre em contato. Mas enquanto isso, temos mãos, temos imaginação. Então, ó, isso aqui foi minha claquete. Eu sou Priscila da Ledone e estou hoje com um assunto de que eu gosto tanto, mas tanto. E eu gosto desde que eu tinha 13 anos de idade, que foi quando pela primeira vez eu li esse livro aqui, chamado Diário de Anne Frank. Vocês já devem ter ouvido falar. Essa é uma edição antiga, de quando eu tinha 13 anos de idade. Não vou falar a data, porque foi tipo anteontem, talvez, só que não. E nessa edição, a história ainda não tá completa, porque quando o pai da Anne faleceu, ele tinha pedido pra não divulgarem uma parte do diário. Então eu só pude ver depois essa parte, que não tinha nada de tão importante. Eu alimentava na minha cabeça esperanças de que nessa parte ia falar alguma coisa bombástica, mas era mais falando a Anne comentando que o pai dela não gostava mesmo da mãe dela. E o diário, ele começa de uma forma muito interessante, que eu faço questão de ler aqui pra vocês, que é assim: espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém, e espero que você seja uma grande fonte de conforto e de ajuda. E na verdade esse você acaba sendo nós todos. E por mais que a Anne não esteja mais aqui, nós a partir dele podemos criar uma empatia com todo mundo que passou pela Segunda Guerra Mundial, que foi um momento de crise muito forte. Eu, antes de ler o Diário de Anne Frank, eu já tinha uma ideia do que era a Segunda Guerra Mundial. Meu avô, por exemplo, lutou na Segunda Guerra, mas lendo o diário, eu pude me sentir lá e me colocar no lugar. Eu tinha 13 anos e quando a Anne começou a escrever esse livro, ela tinha 13 anos também. Ela escreveu dos 13 aos 15. Então isso mexeu muito comigo. Foi uma forma de eu aprender a história de uma forma muito tranquila, de conseguir adquirir aqueles sentimentos daquela época e de criar meu próprio processo de caráter. Inclusive, esse livro aqui, na época quando eu li, foi bem depois do Anne Frank que eu li. Chamava O Outro Lado do Diário. Agora eles traduziram como Lembrando Anne Frank, que é a história da Miep. Miep foi uma das pessoas que ajudaram a Anne Frank a se esconder. E ela é o amor da minha vida. Eu vou contar. A Anne Frank, ela é judia na época da Segunda Guerra Mundial e é uma menina como qualquer uma de nós. Ela começa o diário dizendo que a professora dela brigou com ela porque ela era muito tagarela e não sei o que. Aí você fica assim, uai, mas na década de 30 já rolava, gente. Os nossos avós já levavam bronca por tagarelice. E ela era uma menina super animada, super engraçada. E de repente ela se viu obrigada a se esconder com a família dos nazistas. Eles vão para no lugar onde o pai trabalhava, ele tinha uma indústria, existe um anexo, que eles chamam de anexo secreto, e é onde a família Frank vai se esconder. Logo após, a irmã da Anne Frank, a Margot, que tinha só 15, 16 anos, é convocada para um campo de concentração. E eles vão lá, eles têm que fazer silêncio. Outras famílias vão para lá, tem uma outra família que são os Van Damme. Tem a família, tem um dentista que vai pra lá também. Existem alguns conflitos interpessoais daquele tipo que existe em qualquer outro lugar. Eles percebem que eles podem contar com a ajuda de algumas pessoas, que é lindo. Então, assim, quando eu li O Outro Lado do Diário, Lembrando Anne Frank, eu fiquei pensando muito assim, a Miep, por exemplo, todos os outros que ajudaram, ela não precisava ajudar, ela não era judia, ela podia simplesmente falar, ai, que pena, vou dormir. Mas não, ela foi atrás, ela se revoltou contra o que ela achava errado. E isso foi muito forte pra mim. E eu decidi, com 14 anos de idade, que eu ia ser uma pessoa forte também, assim como a Miep. Então, o Diário da Anne Frank, aqui no relato da Miep, é esse aqui que eu quero mais falar com vocês, na verdade. O Diário da Anne Frank é muito mais famoso, mas eu particularmente prefiro esse, Lembrando Anne Frank. Ele conta a história da Miep, e a história mesmo, a Anne Frank não é a protagonista. Ela simplesmente é uma parte da história da Miep. Que é a história de uma mulher muito forte, muito decidida, muito positiva, e com uma realidade da década de 40.
E aí a gente percebe o que eles costumavam fazer, né? Não sei se vocês sabem, mas eles moravam na Holanda. Como é que era o dia a dia da Holanda? Como é que eram os hábitos nesse momento de guerra? E a gente vai sentindo e vai conhecendo essa realidade de uma maneira muito tranquila. Então aquilo que às vezes a gente pega o livro de história, fica horas para entender, aquilo nós já internalizamos. Quando eu vejo, já estava imaginando eu andando de bicicleta lá pela Holanda, imaginando as coisas. Então, assim, uma série de questões, ela se juntou com o marido dela sem ser casada. E eu fiquei assim, caraca, década de 40, que massa! Assim, pra gente ver que não é uma coisa recente. Lá eles tinham problemas de moradia, então assim, tava super lotado, eles não achavam lugar pra morar. Então são umas questões que quando a gente pra refletir sobre uma outra época, a gente vê que tem coisas, pelo menos o que eu percebi, existem coisas que são muito parecidas com hoje, que eu achava que era um outro mundo, e tem coisas que também nos parece de outro mundo. O próprio nazismo me parece uma coisa de outro mundo, assim, é difícil, às vezes eu paro pra pensar, caramba, como é que alguém conseguiu fazer isso? Mas as pessoas naquela época não tinham noção do que realmente estava acontecendo com os judeus. Algumas pessoas tinham, né, mas outras não. E é muito legal pra gente repensar o tempo que a gente vive hoje. É um livro que eu já vi sendo indicado para o vestibular, eu já vi em muitas escolas, ensino fundamental, ensino médio, na verdade o Diário de Anne Frank. Esse aqui eles pedem menos, mas é o que eu mais indico para vocês lerem. É muito, muito, muito bom, é uma leitura muito gostosa, muito fluida. É a história de vida dela, é uma história real, a gente cria um afeto. A minha ela morreu com 100 anos, 101 anos, alguma coisa assim. Eu chorei, tem uns 4 anos, sei lá. Meu Deus, ela morreu, eu não conheci, que coisa triste. E eu sou fã. Então, esses... E aí tem vários, porque como a Anne Frank fez sucesso, assim, todo mundo quis pegar uma pontinha. A gente tem aqui que é um romance, na verdade, baseado, assim, é uma história fictícia. O menino que amava Anne Frank. A gente tem aqui Memórias de Anne Frank, que é o livro da amiga dela. Eu tenho aqui Anne Frank, uma biografia, da Melissa Miller. Porque isso tudo é da minha época de 13, 14 anos, que eu fiquei alucinada. E aí eu gastava toda a minha mesada comprando tudo da Anne Frank que tivesse direito. E aprendi muito com isso. Então eu quero indicar, é uma leitura para todas as idades. Se você tem 8 anos de idade, se você tem 12 anos de idade, se você tem 15, 25, 43, 89 ou 119, leia Anne Frank. Leia o Conhecendo Anne Frank, da Miep, e reflita. Será que a gente ainda tem chance de passar por uma outra fase do nazismo ou algum problema semelhante? Será que nós já evoluímos o suficiente? O que vocês acham disso? Me contem, quero saber a opinião. Eu acho que é possível, infelizmente, mas eu acho que isso não vai acontecer. Então, galera, eu sou a Priscila Deledone, fico por aqui. Saudações, Anne Frank. Beijo!